Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim, nosso primeiro boletim sobre o mercado do boi nesse ano de 2021 e vamos direto lá para Radar Investimentos, onde está Douglas Coelho, meu amigo, obrigado pela participação conosco, aproveito para te desejar um ótimo 2021, meu caro, e já começo te perguntando, que começo de ano é esse para o boi? Parece que está firme o mercado aí, Douglas, e o que está sustentando essa firmeza toda, essa demanda inesperada, não sei se inesperada, mas enfim, uma demanda por boi nesse momento. O que está acontecendo, Douglas? Seja bem-vindo, meu caro. Muito boa tarde, Alexandre, muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas, sempre um prazer falar com vocês. Realmente desejo um feliz 2021, muita paz e saúde acima de tudo, para a gente fazer um ano mais leve, um ano melhor que 2020. Pois é, mas já começou quente, hein, Douglas? Exatamente, começou bem quente. A gente está vendo que as ofertas, não apareceram ainda. O pecuarista não voltou a negociar com a mesma frequência que ele havia negociado ali em outubro, em dezembro, em novembro. Então esse mercado continuou bem vazio e as vendas surpreenderam positivamente, Alexandre, seja no mercado interno ou seja no mercado externo de carne bovina, em dezembro. Isso significa que o frigorífico, para repor os estoques, teve que comprar. Isso, exatamente. Os abates estão curtos, a gente está vendo que as escalas também estão praticamente da mão para a boca, e aí a indústria, precisando colocar esse boi para dentro, ela faz uma oferta melhor do que ela fazia antes. Essa viradinha de ano surpreendeu positivamente a gente. A gente esperava que nos últimos anos aí as coisas ficam relativamente mais calmas, os preços têm uma oscilação grande, sem muita direção, mas houve uma oscilação até moderada, mas preços bem firmes. A indústria pagando mais, tentando pagar um pouco mais para se abastecer, e isso reforça a ideia de oferta enxuta estrutural. E que valor é esse, Douglas, que estão pagando pela arroba do boi? O preço de balcão hoje, aquela primeira pedida de compra da indústria, começa em 270. Fica mais comum em 275, onde está a nossa referência hoje. A gente acredita que uma referência mais justa aqui em São Paulo seja ao redor de 275, mas pode ir até 278, até 280, dependendo da urgência dessa necessidade da indústria e também da qualidade desse animal. Agora, você acha que é um aumento ou uma tendência de alta por aí para acontecer daqui para frente, Douglas? Ou é um momento só, a necessidade de repor estoques e depois o mercado tende a se acalmar? Pois é, isso é uma ótima pergunta, Claro que a gente está no começo de janeiro, no segundo dia, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, talvez seja até prematuro a gente cravar, falar alguma coisa, mas na nossa opinião, Alexander, esse movimento não caracteriza uma tendência. Por quê? Porque pode ser muito mais um estresse de abastecimento, em função das chuvas que foram irregulares no Triângulo Mineiro, em Goiás, em alguns pontos aqui em São Paulo também, a gente tem ataque de pragas, nas pastagens, cigarrinhas e tudo mais. E porque as vendas foram relativamente boas, e isso, querendo ou não, muda um pouco a dinâmica de janeiro, A gente não pode esquecer que em janeiro a gente vai ter o fim do auxílio emergencial, a gente vai ter também o aumento de várias outras contas que restringem, que deixam um pouco mais curta a renda disponível da população, Aumentou o combustível, vai aumentar o gás de cozinha, vai aumentar a eletricidade, vai aumentar o pedágio, A boa parte dos alimentos continua relativamente caros, tudo isso limita o poder de compra da população e a gente está entrando na safra. Por mais que as chuvas tenham sido irregulares em dezembro, a gente está vendo um volume grande agora. A gente está começando a ver a pastagem recuperar agora, um pouco mais tardia do que o normal. Então, na nossa opinião, esse é um estresse de abastecimento que está acontecendo nessa virada. Talvez a cara da safra demora um pouquinho mais para aparecer, essa cara de safra mesmo fica um pouco mais tardia, mas não seria uma tendência, mas um estresse de abastecimento. A tendência seria alguma correção quando a gente olha historicamente para janeiro, que é um mês de renda disponível da população mais curta e de oferta ligeiramente mais folgada aí. Esse é o cenário com as informações que a gente tem nas mãos hoje, certo, Douglas? Mas tem poréns aí que a gente precisa ficar atento, Exato, exatamente,
Esse mercado é diário, ele é bem dinâmico, é no dia a dia que a gente apura, no nosso levantamento, com os dados que a gente tem de macroeconomia também, né? Mas tudo pode mudar. E uma ressalva, um contraponto desse cenário seria a questão do Covid mexendo na nossa economia, mexendo na nossa dinâmica, de como a gente responde, as instituições respondem a isso, né? A gente vê que lá fora, na Europa, alguns países estenderam o lockdown, estão mais duros nas restrições, e a gente viu no final do ano passado uma pressão bem forte dos governadores para estenderem o estado de calamidade por mais 6 meses, né? Ou seja, estenderia o gasto, né, do governo. A gente vê que o governo não quer ampliar o auxílio emergencial, mas dependendo se houver mesmo essa extensão do estado de calamidade, essas coisas podem mudar, e o investidor estrangeiro não gostaria tanto disso também, porque o teto de gastos é algo que está todo mundo lá fora, os investidores, não lá fora, mas aqui também, estão vendo na lupa, né? E esse é um ponto bem sensível, principalmente para o dólar. Se houver algo nesse sentido, nessa direção, né, de extensão de auxílio, de rompimento de teto, a gente pode ver o dólar subindo, né? Se os estímulos forem continuados, a carne pode sustentar também, porque é um consumo direto. Então essa seria a ressalva, a extensão de um cenário de calamidade pelo lado dos estados, do governo, a extensão de um auxílio daria força para a arroba continuar alta e também para o dólar seguir outros patamares. Esse seria o contraponto dessa opinião de uma correção mais leve agora em janeiro. Essa ressalva é muito importante porque uma mudança nessa intenção, né, de prorrogar o auxílio emergencial cria esses dois cenários de mais dinheiro circulando para a população, aumentando o consumo interno, a demanda, e a gente já viu que isso de fato acontece quando o dinheiro está circulando, em contrapartida, o dólar também subindo em função da fuga, né, de recursos aqui do país pela desconfiança dos investidores. Dólar em alta, a gente já viu o que acontece também. Aliás, dólar em alta foi o grande fio condutor das altas da arroba no ano passado, hein, Douglas? Exatamente, né? A semente para essa distorção até em algumas commodities, né, foi o dólar, né? Não só boi, mas milho, soja. Essa foi a semente daquela rasgada de preço que a gente viu durante 2020 como um todo, né? As exportações, os preços, né? Nossa competitividade frente aos outros players do mercado internacional e também o auxílio, né? Esse auxílio deu um consumo direto rápido aqui no mercado interno, né? Então, além do escoamento mais rápido que a gente viu aqui da produção no mercado interno, as exportações responderam muito bem. Então, foi uma combinação que deu força para a arroba, né, em 2020, e é muito bom a gente ficar atento também para como as coisas devem se comportar nesses primeiros meses de 2021. Bom, então a gente tem um cenário nesse momento de puxada de preços em função de uma necessidade de recomposição aí dos frigoríficos, do abastecimento em si, que foi muito bom no final do ano, como o Douglas bem colocou. A gente tem uma tendência, um viés de pressão nos preços e tem o fator surpresa que pode mudar todo esse cenário daqui para frente. Agora, e a oferta, Douglas? O que esperar? Vem uma oferta boa por aí esse ano ou ainda não dá para contar com ela? Por exemplo, mesmo que haja esse cenário de demanda aquecida para exportação, demanda interna, com auxílio emergencial, a oferta seria capaz de abafar esses fatores? Boa pergunta. A gente até escreveu um artigo nesse sentido. O título do artigo tratava disso, né? Chamava Ano Novo, Vida Nova, né? E por que a gente escolheu isso? Porque pelo lado da demanda, como a gente até colocou antes, muita coisa pode mudar, né? Tem auxílio, tem a questão do Covid, né? Renda disponível à população. Janeiro é esperado até alguma mudança. Agora, a resposta desse Ano Novo, Vida Nova para a oferta é não, né? Essa oferta deve continuar restrita estruturalmente nos primeiros 6 meses ou até ao longo de 2021, porque o pecuarista continua retendo animais, continua retendo matrizes, tentando aumentar o seu rebanho, porque a margem da cria foi remuneradora, né? Então, não tem muito espaço para a gente ver uma oferta abundante, uma oferta grande e rápida
a ponto de mexer no mercado. É natural, sim, que essa oferta fique mais cadenciada, apareça um pouco mais a partir de janeiro, fevereiro, com a chegada das chuvas, porque a gente está na safra, é natural esse movimento, mas algo contundente, né, uma virada de ciclo logo agora, a gente não espera. A gente acha que deve ser mais do mesmo. A oferta deve continuar relativamente enxuta ao longo dos próximos meses. Boa, mesmo então... com essa ligeira cadenciada, né? Desculpa, mesmo com o quê? Mesmo com essa ligeira melhora, o pecuarista voltando um pouco tá. mais ao balcão, as pastagens respondendo um pouco mais, a situação ainda é de retenção de matrizes, do pecuarista investir no rebanho, né? Isso deixa uma oferta estrutural mais enxuta. Muito bem. Ô Douglas, mas quando a gente olha para o Brasil, essa realidade de São Paulo está sendo refletida nos outros estados produtores também? Ou tem exceções? Sim, a gente vê isso bem característico nas praças vizinhas, né? Mato Grosso do Sul a gente vê bem parecido, Triângulo Mineiro e Minas Gerais como um todo vê bem parecido, Goiás também é um estado que está talvez até mais animado do que São Paulo em relação à arroba, né? E uma dinâmica parecida também no Mato Grosso, né? Agora, Tocantins, Bahia, Rio Grande do Sul são estados naturalmente com uma dinâmica um pouco mais diferente em relação a São Paulo e as praças centrais. Mas essas que a gente mencionou antes, o cenário é bem parecido. Muito bem. Meu caro, por enquanto, muito obrigado. A gente está começando um ano com novidades boas para o pecuarista. Para nós consumidores nem tanto, né, Douglas? Mas, enfim, o mercado animado ajuda a gente também a trazer informação aí para o produtor e estimular principalmente o desenvolvimento do setor. Por enquanto, muito obrigado e a gente volta a se falar para trazer as novidades aí desse mercado para o pessoal aqui do Notícias Agrícolas. Grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Um forte abraço a todos. Uma ótima semana. Até mais. Valeu. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as primeiras informações do mercado do boi. Uma reação inesperada aí nos preços, com uma demanda dos frigoríficos tentando recompor os estoques que foram consumidos aí durante as festas de final de ano. Foram boas as vendas, segundo o Douglas, segundo a Radar Investimento, e, portanto, essa necessidade de reposição num momento em que o pecuarista está fora das compras. Isso significa que o frigorífico tem que oferecer mais para conseguir aí, captar esses animais para abate. No entanto, o Douglas lembra que esse não é o cenário que deve ter continuidade, porque a partir de meados de janeiro tem o fator renda limitada aí da sociedade, da população brasileira com o fim do auxílio emergencial, e isso poderia ser um limitador de demanda, trazendo consequências aí para o preço, ou seja, uma pressãozinha aí nas cotações da arroba se essa demanda não se confirmar. No entanto, Douglas faz uma ressalva, e essa ressalva é muito interessante de ser analisada. Se de fato se agravar a situação da segunda onda de Covid aqui no Brasil e o governo se vê pressionado na necessidade aí de voltar com os auxílios emergenciais, ou pelo menos irrigar de novo a economia com recursos governamentais aí, isso é uma sinalização de maior consumo, de demanda interna, mas também uma sinalização de alta do dólar em função da desconfiança dos investidores. O dólar aumenta e estimula a exportação. Então, daí a gente teria a demanda de mercado interno promovida pela irrigação, né, de recursos no mercado com o auxílio emergencial, e também um aumento do dólar, melhorando a competitividade da carne brasileira no mercado internacional, aumentando, portanto, também a demanda externa. Obviamente, esses são fatores de especulação, são cenários que ainda não estão confirmados, mas vale a pena você ficar ligado a eles para saber se vão acontecer ou podem acontecer ou não. De qualquer forma, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações, e você acompanha comigo agora na tela
Boi gordo na B3, mercado futuro, janeiro 277,90. Desculpem, alta de 0,27%, fevereiro subindo também, R$ 278,55, alta de 0,49%, o maio 271,65, alta de 0,61%, e o indicador CPEA subiu ontem 242,45% a R$ 273,70, indicador puxando também e refletindo essa necessidade momentânea, esse estresse de abastecimento dos frigoríficos que fazem os frigoríficos buscarem esses animais e pagarem preços mais altos por eles. Muito bem, são essas as informações, a gente fica por aqui, agradeço muito sua atenção e sua participação aqui conosco. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.